Deuteronômio capítulo 29, verso 16 a 21. Porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passastes, e vistes as suas abominações e os seus ídolos, e pau e a pedra, e a prata e o ouro que havia entre eles, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. E aconteça que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. O Senhor não lhe quererá perdoar. Mas então fumegará a ira do Senhor e o seu zelo sobre o tal homem, e toda maldição escrita neste livro jazerá sobre ele, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. E o Senhor o separará para mal de todas as tribos de Israel, conforme a todas as maldições do concerto escrito no livro desta lei. Amém. Pai Celestial, nós suplicamos tua bênção enquanto meditamos nesta palavra, que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu vou falar, talvez não vou comentar tanto sobre todos os versículos, mas eu quero falar sobre um tema que irmão Brana falou que desejaria pregar sobre este tema. Deus não se esquece de nada. Tem hora que seria bom se Deus esquecesse, principalmente quando a gente erra. Se ele esquecesse era melhor, mas ele não esquece. Assim como o irmão Brana diz, ele não esquece de suas bênçãos, de suas promessas, como também ele não esquece dos seus juízos. O que ele prometeu, ele não esquece, ele cumpre. Mas aquilo que ele disse, que se fizermos errado, que ele nos julgará, então ele também não esquece. Vamos guardar bem isso. Tem coisas que é o que a gente pensa, se Deus esquecesse seria bom. Mas Deus não é como nós, que esquecemos algumas coisas. Tem um lado que você diz graças a Deus, é o lado que Ele me perdoou e esquece dos meus pecados. Isto é uma grande coisa, certo? Quando Ele esquece, porque Ele nos justificou. Irmão Brana diz que o homem perdoa, mas não esquece. Tem hora que você começa a lembrar de coisas que você perdoou da irmã, do irmão, e aquilo é tão mal porque você traz, é como tirar um defunto da cova. E você vai ter que sofrer o mau odor. Então não é bom fazer isso, porque aquilo que está perdoado, está perdoado. Até mesmo entre os casais, o que se perdoou, perdoou, aí prossegue a sua vida. Entre irmãos, o que perdoa um ou outro, prossegue sua vida. Seria tão bom a gente poder esquecer. A gente esquece tudo. Muitas vezes fala, eu não lembro da palavra de Deus nisso, naquilo, mas eu lembro que a irmã errou, que o irmão errou. Eu lembro. É interessante. Por que a gente não esquece do erro dos outros?
certo? Ele deveria esquecer, mas não esquece. Então os irmãos têm que entender que desde a hora que eu saí de casa eu estou com esse título aqui para pregar. Não consegui pregar em Curitiba, então a gente vai falar um pouquinho com vocês dentro disso daqui. Então o homem perdoa, mas não esquece. Irmão Brana fala sobre isto, mesmo com respeito à virgindade, que a moça que perde a virgindade, ela é perdoada perante o rapaz depois a perdoa, casa com ela, é como redimi-la. Só que perante ela e ele, sempre teve aquela falha. Quer dizer, não é justificada. Não se declara justa, porque foi um ato cometido e aquilo não tem jeito de justificar. Certo? Então, isso a pessoa tem que entender, não tem de voltar atrás. Perdeu a virgindade, perdeu, não tem de voltar atrás. Ah, eu não perdi, não tem jeito, perdeu. Então não tem jeito de justificar. A moça é justificada diante de Deus. Aí Deus a perdoa, ela é justa diante de Deus, mas não é justa diante dos homens. Por isso, quando uma moça perde a virgindade e vai casar com outro rapaz, ela tem que confessar que ela fez aquilo. Porque mesmo ele ignorando aquilo, deixando a coisa em secreto, e algum tempo ela confessar abertamente para ele, o profeta diz que ele tem direito de deixar dela. Certo? Ele tem direito, porque foi enganado. E tem algumas formas de poder enganar, certo? Existem maneiras de poder enganar, mesmo a pessoa, mas como que vai enganar se não é virgem? Como que vai enganar? Existem meios ainda também de se enganar, não vou falar. Mas a coisa está entre nós de que nós somos justificados perante Deus. Deus não lembra de nada que nós fizemos. E não é amnésia que deu em Deus. Deus não é velho. Deus não fica velho. Deus não tem amnésia. Amnésia tenho eu e vocês, mas Deus não tem. Então, ele esquece pelo motivo dele poder justificar a pessoa. Então, quando ele justifica, ele declara aquela pessoa como nunca fez aquilo. Isso é ser justificado. É declarado como que nunca fez aquilo. Agora, perante os homens, nós erramos, nós falhamos, nós pedimos perdão para o outro. Só que aquilo sempre fica na cabeça das pessoas. Eles não esquecem. Então, a gente não é justo diante dos outros. Diante dos homens, nós não somos justos, porque nós fizemos alguma coisa incorreta e pedimos perdão. Por mais que você pede perdão, a mente humana ainda volta a lembrar daquilo que você fez. Então, perante o irmão, perante a irmã, nós não somos justificados. Eu sei que nós nos alegramos porque somos justificados diante de Deus. Do outro lado, quer dizer, eu vou carregar minha cruz, vou carregar as ofensas, vou carregar os palavreados maus dos outros a meu respeito, porque eu fiz isso. Amém, cometi isso. Então vou carregar. Eu não vou querer me vingar. Eu simplesmente vou carregar aquela cruz porque foi o mal que eu fiz, certo? Então as pessoas têm que pensar nisso. Agora, nenhum de nós somos tão perfeitos de não ter que ser declarado justo. Por mais que você diz, nunca pequei, você já nasceu um pecador, certo? A minha mãe me concebeu em pecado e eu nasci em pecado, diz o salmista. Então, já foi concebido em pecado porque foi concebido pelo sexo. O sexo foi o pecado do princípio. Quando o homem falhou, a mulher falhou lá no princípio, então foi quando entrou o pecado. Então, foi ali que começou a vir filhos ao mundo, as crianças ao mundo, e veio através do pecado. É por isso que Jesus Cristo morreu
E a própria Bíblia diz que é Ele que nos purifica de todo pecado. Entende? Ele purifica, Ele te justifica, Ele te santifica, Ele te limpa de todo pecado. Ele pode fazer isso, porque irmão Branham veio e diz, é do pecado original, que é a incredulidade. Então você manteve a incredulidade, agora Cristo vem e apaga esta incredulidade da sua vida, que você hoje diz, eu creio, eu aceito. Então, aquele mal foi apagado de você. Sobre a criança também, a criança que nasce em pecado, que é a criança que nasce fora do matrimônio. Pois nós estamos mexendo com tudo. Então, a criança que nasce fora do matrimônio, ela vem e ela já nasceu em pecado. Mas eu também nasci em pecado, só que eu nasci dentro do matrimônio. Dentro do matrimônio. Então, e nasci em pecado porque nasci pelo sexo. E a criança nascida também pelo sexo. Aí, dentro daquele espaço de tempo que ela vai ter responsabilidade do que ela fez, a criança, aquela criança, o sangue de Jesus Cristo a purifica dentro daquele espaço de criança. Entende? É isso que o sangue de Jesus Cristo purifica-nos de todo pecado. Certo? É porque este pecado do sexo, o qual nós nascemos, o sangue de Jesus Cristo purifica. Dali para frente, você tem que acertar cada coisa que você faz. É como o batismo. O batismo nas águas, você é perdoado daquilo que você fez, mas não tem nada a ver com aquilo que você vai fazer. Você foi perdoado através do batismo nas águas, todo o seu passado foi apagado. O batismo apagou. Agora, depois disso, depois do batismo, você deve cada pecado, cada confissão a Deus. Depois do batismo, certo? Agora, antes do batismo, o batismo te limpou. Ou você não crê no sangue. Porque tudo que você fez, eu tive 40 anos, vamos dizer, 40 anos de pecado, mas eu criei na palavra de Deus. Eu vim e recebi o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Então foi apagado meus pecados. Não tenho pecado do passado, não tenho pecado mais. Agora, daqueles 40 anos para cá, aí cada vez que eu falho, eu devo minha confissão a Deus. Você deve sua confissão a Deus, certo? Então, todas as coisas, erros praticados dentro do casamento, coisas praticadas dentro do casamento. Então, o profeta chega a dizer que deveria confessar antes que o marido tocasse na mulher novamente. E daí já deveria ter confessado. O erro lá do princípio foi que Eva errou e ela deu do mesmo fruto, isto é, do mesmo prazer sexual. Ela deu do fruto para o marido e o marido participou daquilo. E você vai na Bíblia e você vê que o Adão é que recebeu toda a descarga do pecado. Está sobre ele, não sobre Eva que pecou. Foi a Eva que pecou. E a Bíblia diz, em Adão todos morrem. Por que não dizem Eva? Dizem Adão, todos morrem. Por quê? Porque o Adão, ele recebeu a mulher pervertida. Ali que estava. Então ele tomou sobre si o pecado dela. O erro dela estava sobre ele. Certo? E foi o que Cristo fez por nós. Cristo pegou todo o nosso erro, todo o nosso pecado. Nós é quem pecamos e ele que morreu. Está vendo? Quem pecou foi nós. Aí você diz, mas eu não tinha nem nascido. Ele já sabia que você ia nascer e ia pecar. Já morreu lá atrás. Ele já fez uma oferta para perdoar o seu e o meu pecado. É tão bom a gente saber que hoje, depois de tantos anos, 2000 anos atrás, eu tenho uma Bíblia para dizer que ele foi sacrificado e na mente eterna, antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi sacrificado, morreu para apagar os meus pecados. Então isso quer dizer que eu não tenho pecado. Você pode olhar para mim e dizer, você tem. Ele diz, não tem.
Eu acho que é muito melhor a gente viver uma vida assim. Agora, cada erro cometido, eu vou e peço perdão a Deus. Eu acerto a minha vida, você acerta a sua vida com Deus. Nós estamos aqui entre famílias, vocês estão vendo uma conversa entre famílias para nós acertar a nossa vida diante de Deus. Porque não tem um que não erra. É como no lar. O lar, na verdade, sempre diz que tem uma ovelha negra naquela casa. Talvez é uma filha que mais é desobediente, ou é um filho que dá mais trabalho, e parece a ovelha negra. Então, o que você tem que fazer é aquela ovelha negra que você tem que cuidar mais dela, estar mais ao lado dela, protegendo, ajudando para ela não piorar. Entende? Não piorar. Isso é. Agora você pega um que está tudo bem e fica ao lado dele e deixa o outro que é tido como ovelha negra do lar, você deixa ele se virar, você já não presta mesmo, você se vira. Não, é esse que você tem que dar a mão. Entende? É esse que você vai dar a mão porque é esse que não presta. É esse que você vê que nasceu, mas que sina ruim tem esse menino, para quem puxou? Será que foi para a mulher? Aí nós jogamos lá para trás, para o avô, para a avó, o avô dele era mau, viu? Deve ter puxado para ele. Então, vai jogando para lá, enquanto que muitas vezes a coisa está na gente mesmo, está ali. É só você saber tratar com aquela pessoa. Entende? Então, toda pessoa que dá problema, todos os filhos que dão problema em casa, é o que você passa a cuidar mais dele. E talvez o outro que é mais santo, ele diz, mas por que o indivíduo não presta, você está dando a mão para ele? Sempre assim, isso estraga tudo, é o filho pródigo. O que ficou em casa é o crente murmurão. O que ficou em casa, ele murmura, que eu vou te falar. Ele ficou em casa, eu sou santo, eu não fiz nada errado, a fazenda do meu pai está aí, minha parte está aí. Mas aí chegou um rapaz aí, ele pegou a parte da fazenda, gastou com mulherada, estragou a sua vida, estragou sua saúde, nem roupa direito tem, e volta para casa. Olha aí, papai, o que está fazendo? Papai fazendo festa para ele, gracinha. Papai fazendo festa. Então, o crente que fica na igreja, o crente que fica em casa, o crente que não pecou, sempre é mais problemático do que o filho pródigo. Porque ele não reconhece o que o pai... Irmão, se nós não tomarmos as coisas da Bíblia para levarmos uma surra, a vida na terra vai nos surrar. Nós temos que tomar a Bíblia, que a Bíblia ensina, para nós poder já apanhar com a Bíblia. O irmão Brando diz para nós apanhar com os erros dele, não ter nossos erros para nós apanharmos. Apanhar com os erros dele, quando Deus chamou ele para pregar, que ele não foi, aí ele perdeu a esposa, deu uma enchente na cidade. E o povo daqueles dias sabia por que a enchente deu na cidade. Brana sabia depois. Brana ficou sabendo. Por que deu uma enchente na cidade? Porque veio um juízo na cidade. Porque cobriu as casas de água. É o antes de prostituição. Não, Brana. Era Brana. Falou? Entendeu agora? E muitas coisas que acontecem não é o povo lá fora, somos nós na igreja. Esfregadores de banco. Somos nós. Não é a prostituta, não. Certo? O que aconteceu naqueles dias, aí Brana viu salvando a vida dos outros num barquinho lá, salvando, e depois sabendo que a mulher estava morrendo. Depois a filha morrendo. Mas espera lá, sabiam eles, o povo da cidade, sabiam que era por causa de um homem só, que saiu da vontade de Deus, que não ouviu Deus, para sair e pregar. Não é Brana comentar da vida dos outros, não, Brana perdoava. Brana perdoava tanto que Deus castigou a irmã Meda porque Brana perdoou. Certo? Deus castigou a irmã Meda porque Brana perdoou. Porque Brana deu o exemplo de Deus em carne. E Deus perdoa. E Deus no céu é fácil você falar, Deus no céu perdoa. Quero ver eu ser Deus na terra e perdoar. Brana era Deus na terra. Você tem que saber, era a manifestação de Deus aqui na terra. Eu sei que tem alguém talvez que me escuta pela internet, diz, esse homem está doido, tem Deus na terra.
Adão era um Deus na terra. Entende? E como Adão caiu, Jesus veio redimir o homem e trouxe o homem redimido. Você sabe quem é o homem redimido? Brana. Aqui você vai ver por quê. Deus precisava de fazer esse trabalho. O homem caiu, o Adão caiu. Aí Deus foi lá e desceu na altura do homem e salvou o homem, redimiu o homem. Aí veio aqui no último dia, no século XX, e mostrou para nós o que é um homem redimido. Você tem que olhar em Brana, o que é um homem redimido. Então, aí está o perdão, a misericórdia de Deus para todos nós. Então, quando eu vejo um juízo caindo sobre uma cidade, aí procuro o culpado. É um bebum, é o antiprostituição, é a boate, são os motéis. Se o povo soubesse que era Brana, que não tinha pecado, que não tinha adulterado, que não tinha roubado, que não tinha mentido. O que foi que você fez, William Branham? Eu não ouvi Deus. Deus falou para mim ir pregar e eu não ouvi. Ouvi minha mãe dizia que eu não tinha dinheiro para sair, para pôr gasolina e pregar. Então eu ouvi minha mãe, certo? A minha esposa. E agora? A cidade enchendo d'água. E agora o William Branham perdendo a esposa, que ele amava, casadinho de novo. Certo? Casadinho de novo. Perdendo a esposa, uma filhinha com 9 meses, e lhe restando apenas o Billy Paul. Olha o sofrimento. Nós tratamos com Deus assim, como um Deus que recebe nós, mas não recebe os outros. Nós temos que ver o que nós somos. Será que nós estamos tão cegos que não percebemos o que nós somos, os nossos erros? Tem que perceber os nossos erros. Eu tenho tanto erro para me olhar que não dá para olhar nos outros. Entendeu? Tem que olhar no espelho da minha vida, no espelho da minha família. Eu vou falar da família dos outros quando eu tenho filhos inconversos, quando eu tenho filhas também que não portam direito. Eu vou falar da família dos outros. Eu vou falar o que é verdade, mas que eu estou incluso naquilo ali, eu estou. Entende? Então eu tenho que ver isto. Agora, por que muitas vezes as pessoas padecem? E a culpa é nossa. Oh, não, ninguém padece por mim. Não, parece que nós só trazemos bênção para Criciúma. Então você acha, é bênção para Criciúma. Nós somos culpados das enchentes que dá aqui em Criciúma. Vocês são culpados, vocês já viram isso? Ou vocês pensam que eu sou lá de Franca que sou culpado? Eu sou culpado quando dá em Franca. Certo? Quando dá em Franca, eu sou culpado. Vocês veem a coisa está feia lá em Franca, eu, pastor. É o pastor. Então, quando a coisa está feia aqui em Criciúma, é vocês. Entendeu? A coisa está feia aqui, é vocês que são os culpados. Não sou eu, não. Mas só que a gente nunca admite que a gente é culpado. Vocês têm que ver que tudo que acontece, toda a bênção que cai sobre a cidade, é por causa de quem? Por causa de nós. E a maldição? Por causa de nós também. Por causa de nós. Só que a gente não reconhece. O povo é abençoado, está abençoado, é por minha causa. Mas e quando ele está amaldiçoado? É por sua também. Você sabe por que o Brasil está abençoado? Você sabe que nós estamos num período de governo que pagou a dívida do Brasil? Se o povo pudesse perceber, está abençoado por causa de nós, por causa da mensagem. E se esse povo soubesse da própria mensagem, que é por causa desta terceira etapa, a que eles rejeitam, agora vai vir um juízo, e esse juízo é inevitável. E aí vocês vão saber que é exatamente por causa da desobediência e do próprio povo da mensagem. O próprio povo da mensagem. É primeira, segunda e terceira etapa. Entende? Quando você vê, tem uma bênção, sim, mas você vai na primeira e segunda etapa, eles rejeitando a bênção que Deus está dando.
A bênção que Deus está dando, eles não tomam por bênção. A maior bênção é o Cordeiro ter saído do trono. Entende? A maior bênção é o novo nome. Você vai procurar na mensagem de Irmão Branco, no capítulo 5 de Apocalipse, vai na Bíblia. Foi a maior bênção. O tempo do regozijo foi quando ele diz, tu és digno. Porque não tinha achado ninguém digno. Mas tu és digno. Aí começou todo mundo glorificar, dar graças a Deus, glória a Deus, aleluia. E você vai procurar até no paraíso. Vai lá no capítulo 5 de Apocalipse, até no paraíso. O céu foi aberto, o Cordeiro saiu do trono, o último eleito entrou, o tempo das eras acabou. Não é o tempo sobre primavera, verão, outono e inverno, não. Isso daí vai ser no novo céu e nova terra que vai acabar esse tempo. Certo? O tempo das estações. Não, mas agora é o tempo das eras, Apocalipse 10, 6. O tempo acabou, quando isto finalizou. Agora, eu vejo que a bênção de Deus tem sido derramada sobre o país. Entende? Tem sido derramada. Nós sempre fomos aí um país quase quebrado. Mas estamos, mas falta emprego, falta isso, falta aquilo. Em todo lugar, nunca ninguém vai ficar farto. Sempre vai ter suas dificuldades, por todos os lados. Entende? Você pega a pessoa que ganha bem, ela está lamentando, o outro vive com salário mínimo. É assim. Então, quem é que está certo? Bom, está mal dividida, sim, está mal dividida. Todo esse orçamento está mal dividido, mas você pode colocar muito na mão do pobre e joga tudo fora também, não sabe? Tem gente que não sabe tomar conta de nada. Entende? Você pode dar dom. O lobo tem dom. O lobo não precisa ficar fazendo uma folia para a galinha cair do puleiro. É só olha nela. Olhando nela, ela vem. Entende? Ele tem dom para isso. Entende? Ele é próprio para isso. Então, o que eu me refiro dentro disso daqui, que Deus não se esquece. Deus não se esquece, então muitas vezes nós somos culpados de muitas coisas no nosso lar. Nós somos culpados. E a gente pode mudar a atmosfera. O irmão Branco diz, você é um criador de atmosfera. Gente, você pega nosso grupinho aqui. Se deixar só por sua conta, estaria aqui uma atmosfera péssima. Mas eu entrei aqui para poder mudar essa atmosfera. Eu estou aqui mudando a atmosfera, criando uma outra atmosfera. Certo? Você vai ver, mas que tipo de atmosfera? Estou criando uma atmosfera de reconhecimento, de perdão, de ser justificado, de saber que Deus já fez tudo por nós, de saber que eu devo lembrar também de meus fracassos antes de tocar no fracasso de vocês. Eu tenho que lembrar da minha vida. Por isso eu já disse a vocês, não é porque eu vim da minha juventude, nunca bebi, nunca fumei, nunca adulterei. Não é que eu sou santo. Eu tomo as pessoas que fizeram a coisa errada, que já beberam, que já fumaram, que adulteraram. Eu quem deveria pegar e fazê-las ajoelhar aos meus pés, que eu nunca fiz isso. Não, eu vou ajudá-las. Essa é a minha missão. Se eu tenho alguma coisa, se eu não fiz coisa errada, eu posso dar a mão para os outros, que se for eu não fazer coisa errada aí, não dar a mão para os outros, não ajudar os outros a se livrar do engano, eu sou pior do que eles. Então eu estou aqui para isso, para te dar a mão, para te ajudar. O que é que você quer mais? A hora que nós vivemos, reconhecendo o homem que nós somos. As irmãs reconhecem o tipo de mulher que vocês são. Ninguém melhor que vocês conhece vocês. Ninguém melhor que vocês. Todos nós. Agora, nós vamos querer ser alguma coisa e por detrás daquilo ninguém conhece. Não. A primeira coisa que tem que ocorrer uma mudança na nossa vida e que os nossos veem. Olha assim, mudou mesmo. Porque se os nossos não vê mudança, você acha que Deus está vendo mudança? Não, os nossos não estão vendo. E um tipo de cristão que tem a palavra de Deus em si,
tem uma mudança. Eu tenho que ter uma mudança, os outros têm que ver essa mudança. A minha vida agora fica aqui no púlpito, Osmar é santo, ó. Você vê aquele homem, gente boa. Pergunta para a Ruth lá em casa. Certo? O homem santo é aquele. Aí em casa, como conversa, como trata a mulher. Entende? Vê a mulher santa, como trata o marido. Não é na igreja, irmão, nós todos, nós todos. Nós todos. É igreja, tudo santinho, tudo bom, maravilhoso. Vai tudo para o céu, tudo de asinha, vai tudo para o céu. Agora, vê a natureza, vê a expressão da vida diária. Vê o que nós fazemos, como tratamos quem estão ao nosso redor. Que tipo de pai nós somos, de mãe, que tipo de pastor nós somos. As pessoas vão reconhecer isso. Agora, quem deve reconhecer é quem pertence àquele lar. Porque muitas vezes, eu sempre tenho dito, os lá de fora, diz, o marido da fulana é gente boa, a mulher do Beltrano é gente boa. É interessante, vocês estão fora, vocês não comem sal com eles. Vai lá comer sal com eles. Fica com eles um pouco. Para vocês verem o que, essa bondade que vocês acham, fica com eles um pouco. Certo? A gente não tem que ser pessoas que enganam os outros. As pessoas sabem. Você já nota a forma de eu pregar. Você já pensou bem? Para eu dar certo com minha mulher dar certo comigo? Que eu sou exigente, prego, falo, mas eu tenho que viver. Adianta aí depois de chegar na minha casa, a mulher diz, você fica pregando, você não está com nada. Entende? Quer dizer, eu já não vinha nem para o púlpito mais. Eu já ficava por lá mesmo. Ô pastor, você não vai visitar nós, Criciúma? Não, já estou reprovado mesmo. Estou reprovado dentro de casa. Quer dizer, tem hora que eu estou morto no ninho. Então, eu não teria jeito de vir cá visitar vocês, fazer nada. Enquanto eu prego aqui, eu tenho que ter uma família me ouvindo. Eu falo para eles, então vocês não ligam a internet, não. Eu vou pregar, vocês não ligam a internet, não, porque vocês sabem como é que eu sou aqui, né? Não. Aí que eu quero ver eu pregar aqui e ter gente lá em casa me escutando. O papai, o marido. Ele sabe quem eu sou. Agora, não é que eu sou santo, não. Eu estou dizendo uma coisa que é realidade, isso é a realidade da vida, eu não sou hipócrita. O povo não tem que ser hipócrita, nós temos que viver a vida cristã. Entende? Nós temos que entender nossa posição, nós temos que carregar nossa cruz. Tem que carregar nossa cruz. Eu mesmo, se vocês fossem perguntar para mim, dizer, meu Deus do céu, eu tenho umas pessoas na minha mente assim, que eu sempre digo, eu converso com alguém, digo, você, mulher de tal homem misericórdia. Fico pensando, se eu fosse mulher do homem daquele, misericórdia. É muita cristã mesmo para poder suportar. Do outro lado, diz também, ser marido de uma mulher daquela lá não é fácil. Entende? Eu tenho isso em mente. Eu não falo o nome. Eu tenho isso em mente, de tratar com as pessoas, de ver o que as pessoas são, a maneira que elas agem. Entende? Como que pode? Agora você olha assim, em Brana, mas que marido. Era Brana, né? Que marido era Brana. Agora, era mesmo. É interessante que o homem contava as falhas dele e o castigo que caiu dentro da própria casa dele, a mulher só desobedeceu um pouquinho. Porque aquele coração era tão perdoador que ele chegou de viagem, José fez arte, Meda foi bater em José, José saiu correndo, pulou no colo do pai, papai, me perdoa. E Brana não pode bater no menino dele, mas de jeito nenhum, ele não batia. O menino pegou o fraco do pai. Será que eu pego o fraco de Deus? De cair no colo dele e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa. E quando ele caiu no colo do pai,
o pai perdoou. O pai falou para ele, você merece uma surra. Talvez Deus fale para nós baixinho. Não vou te envergonhar perto dos outros, mas você merece uma surra pelo que você faz, pela má esposa que você é, pelo mau marido que você é, pelo mau pai que você é, pelo mau pastor que você é. Você merece uma surra, mas como você se humilhou e pediu perdão, eu não vou te bater. Glória a Deus. Seria bom, né? E glória. Deus pega a gente. E foi isso que ofendeu Meda, a esposa do irmão Branham. Que José caiu no colo do pai e pediu perdão. Talvez ela nem ouviu o filho pedir perdão. E pediu perdão e o pai perdoou. E ela ficou agitada. Você sai, está nas viagens, eu que estou com esses meninos desobedientes em casa. Em outras palavras, agora ele pula no seu colo, você nem para dar uma surra nele. E entra para dentro do quarto, simples, e bate a porta, de nervosismo. Pronto. Sabia a irmã Meda, sabia que ela tinha feito uma coisa errada? Não, sabia não. Ela achou que fez certo, bateu a porta, achou que fez certo, e ela estava errada. Tem hora que nós achamos que nós estamos certos. E o tumor está aí. O problema está aí. Nós achamos que estamos certos. Nós temos que parar um pouquinho, examinar, mas estou errado. Irmão Branham, porque amava a irmã Meda, você pensa que ele falou, Deus, castiga essa mulher, ela tem que me respeitar. Aí bateu a porta aqui na minha cara. Não, que Branham nem importou com aquilo. Branham nem importou, foi lavar o carro. E lavando o carro, Deus falou para ele, vai lá e lê tal escritura para ela. E ele olhava, a voz, de onde que vem isso? E até que ele se encorajou e foi lá, pegou a Bíblia. Querida, você sabe quando as coisas estão mal em casa, para chamar um de querido e querida, não é fácil não, né? Fica assim, querida. Né? Aí estava Branham, chama querida. Eu tenho uma escritura que Deus mandou ler para você. E Miriam ficou leprosa porque falou de Moisés. O que será que Deus quer falar com isso, hein, Branham? O que será que Deus quer falar com isso? Quer falar que você vai pagar o preço também? Porque bateu a porta. Era isso. E vocês notam que o irmão Branham contava isso não porque achou bom castigar a esposa, não. Ele foi orar a Deus no dia da cura da esposa, que ela passou muitos anos daquele jeito. No dia da cura dela, ele estava fora de casa. No dia da operação dela, ele estava fora de casa. Não era o marido que ficava ali chaleirando a mulher. Ô, benzinho, ô, querida, eu vou te levar para o hospital, tudo bem. Deus vai ajudar. Não, ele estava longe pregando. Ele foi na missão. Foi pregar. E lá ao longe, na hora dela ser operada, ele foi orar por ela. Pegou e fez uma oração. E enquanto estava fazendo a oração, Deus diz, o que você quer? Ele ouviu a voz. O que você quer? Diz, antes que a mão do médico toque nela, a mão do Todo-Poderoso retire aquele tumor. Amém. E ele orava e dizia, Senhor, ela não quis fazer o que ela fez naquele dia. Ele orou. Ela é uma boa esposa. Eu saio nas minhas viagens, ela apronta minha roupa, não fala nada. Eu chego em casa, ao invés de ficar com ela, ele começou a se culpar também. Ao invés de ficar com ela, eu cato a minha vara, ou o meu rifle, e vou caçar, ou vou pescar. Ela nunca disse nada. E foi por isso que ela nunca teve nada, que ela nunca disse nada. Ela não quis falar o que ela falou aquele dia, Senhor. Ela não quis. E aí Deus entrou em cena, porque ele perdoou. Entende? Havia perdão no coração dele. Ele perdoou. Ela não quis dizer aquilo naquele dia. Ela não quis fazer daquele jeito. E Deus sabia. Foi o nervosismo. Foi a agitação que fez aquilo. Aí a cura chegou. Você sabe como foi. Então, olha esses pormenores para nós aprender. Para nós livrar nossa mulher, o marido, livrar os filhos, livrar o lar. O pastor livrar a igreja, prega, ensina, mostra essas coisas. Para poder livrar o povo.
Nós temos que livrar um ao outro. E não tem coisa melhor do que você livrar um ao outro de cuidar de si próprio. Cuidar do seu lar. Nós temos coisas que... Olha, Deus permitiu um tempo eu ter um menino que mexia com droga para eu poder ter misericórdia dos outros também. Entende? E você pensa que eu era bonzinho para ele? Não. Eu e esse daqui, nós pegava ele e chegava ele na parede. Até que chegou um ponto, falei, eu não dou conta. Vai para uma casa de recuperação. Vai para lá. E Deus entrou em cena e abençoou que ele foi, já voltou, casou, e está indo bem, graças a Deus. Como todo casal tem suas lutas, ele também tem. Eu estou só mostrando para você. Eu tive um também drogado em casa, que roubava minhas coisas e vendia para os outros. E eu tinha que mandar ele dizer, vai lá, leva o dinheiro, paga de novo e traz meu aparelho para casa. É o que eu fazia. Para poder ter misericórdia dos outros. Eu tenho que ter misericórdia dos outros. Porque eu já tinha um ali, dentro de casa, para eu poder aprender. Isso daí para poder aprender. Aí eu ia ficar murmurando, ô Jesus, eu sou pastor porque tenho um filho. Por quê? Tenho. É porque eu tenho que aprender também, eu preciso ter dó dos outros. A hora que eu encontrar um pai que tem um filho desse jeito, que eu possa mostrar para ele que ele vai ter que ter paciência e tocar isso para frente, pôr esse menino para uma casa de recuperação. Se ele em casa não pode recuperar, então vai para uma casa de recuperação, vê se quer se recuperar. Se ele não quiser, ele tem que saber o destino dele, ele vai morrer. A droga vai matá-lo. Então a gente deve ter um sofrimento para a gente aprender. E você fica sabendo, Deus não esquece de nada que você fala dos outros. Deus não esquece de nada. Agora, eu acho bom que Deus esquece dos meus pecados. Então, se eu acho bom que Deus esquece dos meus pecados, por que eu não esqueço do pecado dos outros? Pai nosso que estás nos céus. Tem hora que nós não podemos orar nem a oração do Pai Nosso. Ele ensinou para orar, mas não pode, perdoa as nossas dívidas. Senhor. Amém. Eu tenho, perdoa as nossas dívidas. Eu vou amém por aqui, porque eu não posso prosseguir. Assim como eu perdoo os meus devedores. E eu não perdoo, se o senhor for perdoar, eu do jeito que eu perdoo os outros, estou frito. Então, esse é o tipo de vida que a gente tem que viver e ser despertado. Tem hora que nós temos que pegar assim uma mensagem e nos chacoalhar, nós estamos parecendo um boneco de trapo. Dá uma chacoalhada em nós. Viva, rapaz! Olha para você, lembra do que você foi, o que você é. E que não é nada melhor que ninguém. Quem deveria condenar a prostituta estava salvando. Quem deveria dar um sermão para aquela mulher? Olha, você sabe, você não presta, você não vale nada, você não presta para a igreja, não presta para a sociedade. Você sabe que não vale nada, por que você fez isso? Não, ele não deu nem um sabão nela, como diz aí. E nós gostamos de chegar ao reino dos outros, é falar. Você não presta, só vive a vida errada. Não, aquilo ali foi diferente. Irmão, se nós não aprendermos com isso, venha me dizer que eu estou puxando para o lado da prostituta, para o lado do ladrão. Jesus puxou, se você falar, você tem que saber que eu sou amigo de Jesus, eu pertenço a ele. Ele fez a mesma coisa. Ou você ou eu vamos pertencer ao lado daqueles fariseus cegos, hipócritas, que estava levando a mulher para testar Jesus, para que Jesus... Vamos ver se ele condenar. Ele é da lei de Moisés. Ele não condenou, ele salvou. Jesus fez contrário do que eles esperavam. Se esse for Messias mesmo, se esse for Deus, ele não pode perdoar essa mulher. Ele não pode, porque nós pegamos em flagrante adultério. Então, ele vai ter que ordenar que a lei de Moisés seja cumprida. E cada um já com a pedra, com um versículo da Bíblia, com um parágrafo da mensagem na mão. E vamos lá. E tu, Jesus, e tu, Brano, e tu, Osmar, que dizes? Se estivesse em pecado, seja o primeiro a jogar a pedra.
envergonhado. Eu quero ver se nós nos envergonhamos. Envergonhados. Saíram, jogaram as pedras por ali mesmo. Dizer, moço, o homem nos desarmou. Creram nele, souberam que ele era o Messias. Muito difícil. Só jogaram a pedra fora, porque sabiam, se nós jogar agora, é a lei de Moisés que vai vir sobre nós, as maldições que vai vir sobre nós agora. Porque ele fez nos lembrar. Nós vivíamos esquecidos dos nossos erros e só olhando a vida dos outros. E essa prostituta, tem gente que está ficando, quer ver onde ela vai, quer ver o que vai fazer. E marcava tudo, a hora, tudo. E Jesus não marcou nada. A mulher marcou. A hora que eu encontrei com Cristo. A hora que os meus algozes me perseguiram e me levou para perto de Cristo. Ele era o único que podia me condenar, porque ele nunca tinha adulterado. Ele não tinha pecado. Era o único que podia me condenar. Sabe o que ele fez? Me salvou. Os que não podiam me condenar, estavam me condenando. Mas ele deu uma lição neles. O que a gente tem que aprender é uma lição. Foi, meu Deus, me dá uma lição para eu aprender. O Senhor não esquece. E eu estou te mostrando que Deus hoje não está esquecido de você que errou e de você que falou errado. E de você que pensou errado dos outros e falou errado. Deus também não está esquecido de você. Ele está aqui dizendo a mesma coisa. Se você chegar e pedir perdão, eu vou te perdoar como perdoei os outros. Se você entender que você está errada, que você está errado, e confessar, a Bíblia diz, confessai as vossas faltas, vossas culpas uns aos outros, e oreis uns pelos outros para que sareis. Porque a oração da fé pode muito em seus efeitos. Então, é tempo de nós nos despertarmos para isto. É muito boa a mensagem. Deus não se esquece. Agora pedimos, Senhor, trata conosco como o Senhor tratou através dos seus profetas. Eu acho que do profeta Miqueias, que o Senhor não lembra dos meus pecados. Que o Senhor não lembra do que eu tenho feito, porque eu estou te confessando que eu fiz. Entende? Eu não estou dizendo para Deus, Deus, olha aquele fulano, olha aquela fulana ali, o que está fazendo? Não, eu fiz. Irmãos, Deus trata com o indivíduo. Será que nós vamos viver a vida inteira com a mensagem, com a Bíblia na mão e William Branham dizendo Deus trata com o indivíduo e nós tratando com os outros? Deus trata com o indivíduo, Deus trata comigo, Deus trata com você. Talvez você venha para cá, você pode ter a vida errada. Mas se Deus estiver tratando com você enquanto é feita a pregação, Deus está tratando com você, você pode ser errado o quanto for, Deus está tratando, você vai consertar. Mas você pode ser santo quanto for. Enquanto você ouve a mensagem, se você não sente o toque de Deus para te consertar, para ajeitar. Ah, não, eu sou santo. Eu, graças a Deus, nunca fumei, nunca bebi. Eu dou o dízimo do endro, do cominho, do hortelã. Ó, que homem perfeito. E aí Jesus chegou e falou, e vocês desprezam os melhores preceitos, a justiça, a misericórdia, o amor, vocês estão desprezando. E paga dízimo, mas estão desprezando outras coisas. Então tem hora, irmãos, que é errado não pagar dízimo porque a gente é ladrão. E tem hora que é errado, a gente paga dízimo, mas também despreza as outras coisas da Bíblia que a gente tem que cuidar. Entende? Então, a gente tem que pegar toda a palavra. Esse é o tempo de toda a palavra. Quando Deus mandou o sétimo anjo, veio a revelação de toda a palavra. E isso daqui, para mim encerrar, eu não poderia falar sobre, porque é um estudo que o irmão Branham dá no sétimo selo. Isso é muita coisa. Agora vocês veem que eu tomei coisa hoje do sétimo selo para pessoal. Entende? Eu tomei para pessoal. Isso daqui não era apenas para pessoal, ele estava falando de uma nação, ele estava falando de duas tribos, Dan e Efraim, que erraram e que adoraram ídolos. E Deus, desde aquele tempo, apagou o nome das duas tribos debaixo do céu. E aqui no capítulo 7 de Apocalipse, quando são enumeradas as tribos, 12.000 de cada uma,
não tem Dan e Efraim, porque Deus apagou o nome dela debaixo do céu. E o irmão Brana diz que enquanto estiver nesse espaço de tempo aqui, está debaixo do céu. E o nome delas foram apagados. Apagados porque adoraram ídolos. O irmão Brana fala alguma coisa aqui, eu não sei se dá tempo de eu, pelo menos, ler para você. Tá bom. Ele diz assim, no 132 do 7º selo. Agora vejo, ele apagou seus nomes de debaixo do céu. Quais seus nomes? Os nomes das duas tribos, Dan e Efraim, de debaixo do céu. Agora vai mexer conosco. Porém, quanto aos gentios, no tempo do Espírito Santo, ao pecar alguém contra isso, seu nome seria tirado completamente do livro da vida. E então não há perdão neste mundo, nem no vindouro. Você toma essas coisas do irmão Brana também? Isso é forte. Você quer ver o que é pecar contra o Espírito Santo? 135, hoje tem se cumprido essa escritura, aquela amarelinha que veio lá de Goiânia também. Jesus disse que aquele pecado lhe seria perdoado, quando chamaram ele de Beelzebu. Porque ele ainda não havia morrido. Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. Agora, você sabe quando é que veio o Espírito Santo e fez a mesma coisa que Jesus fez? Foi quando o Espírito Santo veio em Brana. É isso daqui que você aprende. Entende? Porém, algum dia viria o Espírito Santo e faria a mesma coisa. E falar uma só palavra contra isso nunca será perdoado. Isso é, nesse dia presente, quando toda palavra tem que concordar. Então, o irmão Brana trouxe aquilo tudo para o dia. É o dia presente. A gente sempre pregou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Era o povo no dia de Pentecostes falar que aquilo não era de Deus. Não era isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo, o irmão Brana disse que era falar contra o ministério desse dia, que fez as mesmas coisas que Jesus fez e outras maiores ainda. Certo? Que ele fez outras maiores ainda. São João 14:12, cumprindo na vida de um homem. Agora, chamar Jesus de Beelzebu tinha perdão. Chamar Brana de Beelzebu não tinha perdão. Agora você pensa bem nisso. Isso é Bíblia. Porque Jesus, ele morreu para nos dar a salvação. Depois que ele morreu, aí ele mandou o Espírito Santo. O Espírito Santo, para fazer as mesmas obras que Jesus fez, não fez em Paulo, não fez em Pedro, não fez nos demais, as mesmas obras. Você vai ver que era fazer o que Jesus fez e maior do que aquela ainda. Não fez porque havia uma promessa na Bíblia: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Isso foi nos dias de William Branham, quando ele fez as obras de Jesus e maior do que Jesus fez. Então, chamar este ministério de William Branham do diabo não tem perdão nem neste século, nem no porvir. Eu sei que as pessoas dizem, mas eu não chamo. Quando você não crê no que Branham pregou, você está dizendo, isso é do diabo, porque se fosse de Deus, você aceitaria. Por que não aceita que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro, se converteu em leão, revelou os 7 selos, já com um novo nome? Por quê? Porque acha que não é de Deus. E quem foi que pregou isso? Foi Branham. E se fala uma coisa contra isso, não fala contra Osmar. Osmar não tem nada a ver com isso. Osmar nunca pregou selos. Quem pregou os selos, revelou os selos, foi William Branham. Deus em uma carne, profeta aqui na terra. Então falar contra isso, as pessoas pensam que está falando contra mim. Não, filho, você está falando direto contra Deus. Contra o que Deus estava realizando no dia. E o problema é quem é hoje que não tem perdão. Irmão, isso é mais duro do que você pensa. Quem é que não tem perdão? É o católico, é o espírita, é o assembleano? Não, é o povo da mensagem. Não tem perdão neste século nem no porvir, porque fala contra o que foi revelado. Se eles não falarem contra, então, olha, Jesus chegou para falar assim, seria melhor você falar contra isso, seria melhor nos dias de Jesus. Pensa bem o que Jesus ia falar nos dias de Branham. Nos dias de Jesus, falar contra o que eles estavam falando naquele dia, era melhor você amarrar uma pedra de mó no pescoço e lançar no fundo do mar. Quer dizer, não vai ter escape não, filho. Uma pedra pesada daquela vai te levar para o fundo do mar e acabou. Acabou. Se foi mesmo. Era melhor.
do que escandalizar a um destes meus pequeninos. E você tem que saber que nesse dia, quem está pregando esta mensagem não tem nada a ver. Se Deus pode até nos chamar de pequenino, mas não tem nada a ver do castigo. O castigo vem porque a pessoa falou contra o que Deus revelou. E Deus revelou não foi para mim, Deus revelou foi para Brana. Eu só creio no que foi revelado. Eu creio no que foi revelado. Vocês creem no que foi revelado. Então, aqui está o selo. Eu prefiro que Deus, na verdade, olhe e esqueça dos meus erros. Como sempre, peça a Deus para esquecer dos seus. Porque tem uma coisa assim, oh, Senhor Jesus, esquece dos erros da Maria. Esquece dos meus. Porque os da Maria eu lembro. Da Maria eu lembro. Agora, ela está fazendo a oração, ele está fazendo a oração, Senhor, esqueça dos meus erros, tem muito podre na vida. Fiz muita coisa errada na vida, mas eu estou aqui te pedindo misericórdia, pedindo perdão. O Senhor tem misericórdia de mim? Você sabe o que é entrar dentro de uma cidade, como William Branham entrou, pregou. E você sabe quem era a alma eleita daquela cidade? Uma velha pelancosa que agia como uma prostituta dentro de uma boate. Aquela era a única alma salva numa cidade. Oh, mas deveria ter ido lá num homem melhor, numa mulher melhor. Pegou bem uma dessa. E por que Brana foi corrigido? Brana não estava pensando de uma pessoa limpa, de uma pessoa pura, de uma pessoa santa. Não, Brana estava até pensando uma coisa boa. Deus, aquela mulher, aquela velha ali, por que o Senhor não varre com uma coisa dessa do mapa? Ela está fazendo coisa aí que vai ensinar minhas filhas no futuro. Aí Deus chamou ele num cantinho e zangou com ele. Sabe o que Brana teve que fazer? Será que você e eu tem coragem de fazer? Não temos. Nós somos muito santos. Nós não temos coragem de fazer. Deus chamou Brana e falou para ele que ele estava errado no que ele pensou. Brana foi lá e chamou a mulher que estava bêbada, roupa vulgar, tipo prostituta, e diz: a senhora me perdoa. Brana, profeta, porque eu estava ali fazendo a minha oração e eu vi a sua atitude aqui e eu te reprovei e meu Deus também me reprovou. A senhora me perdoa. Irmão, a mulher foi salva, diz o profeta. A mulher foi salva. Ela perdoou e Brana chorou com ela ali dentro. Sabe com quem nós gostamos de chorar? Com barrigudo. Com santos. Vem cá, irmão. Você nunca pecou? Levanta a sua mão. Levantai as vossas mãos sem contenda. Oh, estou cumprindo a Bíblia. Sim. Mas agora eu tenho que reconhecer que as minhas mãos estão sem contenda, sem mal, é porque o sangue já me purificou. É isso que eu tenho que reconhecer. Aí eu levanto as minhas mãos para o céu. Mas eu posso pegar um irmão que já viveu com 500 mulheres aqui ao meu lado e pôr o meu braço ao lado dele. Meu Deus, quero ir para o céu juntamente com esse também. Eu sou tão infeliz quanto ele, pelos pecados dele, pelo erro dele. Sou tão infeliz quanto ele. O dia que nós fizermos isto, tem um céu nos esperando. Ao fazer contrário, vamos dizer: Senhor, estou tão ruim. Só culpo os outros, não vejo meus erros. Não vejo o que o Senhor fez por mim. O perdão que o Senhor me deu. Irmãos, tem hora que eu já vi gente na minha igreja que até sumiu de perto de mim porque eu preguei essas pregações. Limpo, nunca mais voltou na igreja. Gente amável, como é gente boa. Mas eu fui contra o erro. Tinha mulher que queria até me ensinar.
como pregar para ver irmãzinhas que estavam com o cabelo cortado. Eu disse, minha irmã, se você estivesse no Tabernáculo Brana, você falaria contra Brana. Foi Brana que chegou em casa e disse, Mida, quanto mais a gente prega, mais tinha mulher hoje de cabelo cortado na igreja. Então, quer dizer, essa irmã, ela tinha que escutar eu falar mesmo. E falei, se você estivesse lá na igreja do Tabernáculo Brana, com o irmão Brana, você ia falar contra ele. Porque na igreja dele tinha erro. Na minha tem mais ainda. Entende? E na de Jesus tinha um demônio. Para não falar dos 70 que não prestava também, foi embora. Mas dos que ficou ainda ficou um diabo. Certo? Na de Jesus, você pensa bem na minha. Agora, não, eu tenho um ministério, terceira etapa, tudo santinho, aleluia, santinho. Que é isso? Não tem ninguém santo, não. Tudo merece a misericórdia de Deus, merece por graça divina. Não porque fiz alguma coisa e você faz alguma coisa. Eu vou orar, eu orei tanto, Deus precisa me curar porque eu orei. Que Deus precisa me curar porque eu orei? Deus cura de graça, não é porque eu faço oração, não. Tem mulher que diz, 10 filhos tem que ir para o céu, porque 10 filhos, a sua natureza é para trazer filho. Se você não criar filho, você vai criar gato, cachorro. É o que faz. Não criou filho, é gato e cachorro. Isso você que nem William Branham, foi Branham que falou. Foi Branham que falou. Porque a natureza dela é de ser mãe. Desde pequena, a menina está embalando uma boneca. Porque se ela começar com um cinturão aqui e um revólver, você corre dela. Você fala, filho, dá um jeito, minha bem. Dá um jeito. Você não pode fazer isso, não. Como que você vai ficar com um revólver na mão? Você é mulher, filha. Certo? Mas se ela estiver com uma boneca, embalando a boneca, é engraçado, é bonito. Aquilo é dela, da natureza dela. Mas se você vê também um menino homem embalando uma boneca, você, menino, meu Deus do céu, não envergonha a nossa família, não, trem. Tem que olhar assim, como é que você pode fazer uma coisa dessa? Não é boneca, não, menino. Toque uma bola, vai chutar a bola, vai. Mas o senhor sempre prega que contra jogo, então vai chutar a bola, melhor você chutar uma bola. Agora é melhor você chutar uma bola do que você embalar uma boneca. Tem hora que você diz, mas você tem que partir para um lado, filho. Você tem que partir para um lado. Você tem hora que se priva as crianças da vida de criança. O governo está fazendo de tudo aí para não privar as crianças da vida de criança. Tem que deixar agir como criança. Não dá nem serviço. E muitas vezes vai criar vagabundo, ladrão. E não pode bater também, não. Certo? É lei para isso. Não pode bater. Você tem que só acariciar. Filhinho do papai. Do papai. Tá! Filhinho do papai. Filhinho do papai. Tem que deixar que os melhores filhinhos são aqueles que não apanham. Entende? São os filhinhos de papai. Eles não apanham, eles saem com o carro do papai, eles dão um cavalo de pau, eles saem com a moto e faz de tudo com aquela moto. E você fez, não fiz nada. Eu achei que foi bonito. É uma gracinha. Entende? Quer dizer, os filhinhos de papai. Agora, não pensa que Deus cria filho desse jeito. Deus chega ao reino em nós mesmos. Ele não bateu só na irmã Meda. Ele bate em mim também, bate em você. Então eu tenho que viver dizendo misericórdia. Amém. Eu pensei que não ia falar isso tanto, já falei muito, certo? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Parece que tudo é o tempo, irmãos. Não é que vai chover, não, é o tempo. Certo? Tem hora que chega o tempo de alguma coisa que nós precisamos ouvir. E você vai tomar isso aqui, talvez você diga, eu estou precisando disso, mas tem tanta gente através da internet. Quer dizer, hoje nós tivemos. Aqui a mensagem, 7 trovões, 7 selos, novo nome, ei glória. Muito bem, mas e isso daqui? Adianta 7 trovões sem isso? Adianta não. Você pensa que adianta novo nome sem reconhecer o que nós somos? Quando eu vejo fracasso no eu penso, meu Deus, me ajuda. Me ajuda porque que eu não venha fracassar assim, né? Quando você vê os lares destruídos, não é o que nós estamos procurando fazer, ajudar, dar a mão para os irmãos. Vocês une. Não desune não, une mais.
não é o trabalho nosso de fazer isso daí, é unir. Mas a coisa não está nem boa, une, vocês vão, leva até no cemitério, leva essa cruz, leva essa mulher, leva esse homem. Talvez você fica ali, mas está demorando demais, pastor, está demorando a morrer. Para levar esse negócio para o cemitério, está demorando. Mas, quanto mais demora, você sabe o que é aquilo? Te ajeitar. Ai, meu Deus do céu, mas foi isso que... Então, eu arrumei o marido, foi para te ajeitar. Arrumei uma mulher desse jeito, foi para te ajeitar. Mas então eu estou frito. E deixa o sofrimento do lar, o marido e a mulher, um pulindo a coroa do outro. Entende? Para chegar no céu, mas nós vamos chegar lá, vamos. Mas um unido com o outro e ajudando um ao outro. Tem hora que você diz assim, para ir para o céu, até certas mulheres dizem, meu Deus do céu, que ela vai para o céu. Mas para ir para o céu tem que viver a palavra. Você viu o sofrimento que muitas mulheres têm? Essa vai para o céu. É gente boa demais. Mas só que tem que viver a palavra. Tem muita gente boa lá no mundo também. Tem gente boa que não sabe nada de Deus, não sabe nada de William Branham, não sabe nada de terceira etapa, e é gente boníssima. Talvez se colocar nós perto deles, nós somos pior que eles. Talvez nossas ações, nossa maneira de falar, de agir, de olhar, é pior do que a deles. Entende? Mas Deus aprove falar com você. Então, Deus me chamou. Por que Deus me chamou com essa mensagem? Porque Ele quer me consertar. Ele quer me consertar. Você não vai sair daqui, meu Deus, desse jeito não dá para tocar o barco nessa igreja, não. Já é pouco, irmão. O nosso barco aqui é de pouca gente. Agora, o pouco que nós temos aqui dentro, se a gente começar a empurrar isso para fora, né? O pouco, não, mas porque essa irmã aqui não está nada. Ela não pode ficar, só de sentar perto dela a gente contamina. Esse irmão, só de sentar perto dele, é perigoso pegar. Mas não é a gripe suína, não. Eu fico com medo de pegar as coisas, e tem coisas piores na vida. A gente tem medo de pegar as coisas, é perigoso vir na gente e pegar, não. Trabalha, coma bem, prepara o seu corpo, entende? O seu corpo esteja resistente, que aí nenhuma bactéria vai entrar, nenhuma bactéria. Você é culpado só pelo que é gerado dentro de você, não porque você respirou dos outros, mas pelo que está dentro de você. Isso é bom demais. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui com nossos amados irmãos e conversarmos um pouquinho entre famílias para podermos nos dar melhor ainda. Nós queremos ser melhor, Pai. Queremos o perdão, queremos que o Senhor limpa nosso coração, limpa nossos lábios, nossos olhos, nossa vida, para que sejamos um vaso de bênção nas Tuas mãos. Ajuda, Seu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.